Olá, paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Robert Souza, do Teologia e Você. E hoje eu quero te apresentar, olha, esse magnífico comentário bíblico de extrema qualidade e confiança. Comentário exegético de Levítico, tá? Da editora Vida Nova. Então você tem aqui um dos melhores comentários que nós temos hoje no mercado, porque é um comentário exaustivo, exegético, tá bom? Então o autor aqui, ele se empenha em ressaltar o valor teológico do livro de Levítico e de cada seção, de cada passagem, fazendo correlação do Antigo Testamento com o Novo. E o bom de tudo isso é porque ele está trabalhando de forma exegética, sem um fim ligado a dogma, a doutrina, não, ao texto. Ele utiliza, claro, de vários comentaristas e, claro, do que foi desenvolvido ao longo do processo, porque ninguém pode dizer que tem uma revelação do nada, né, do zero das coisas. Tudo tem uma influência, tudo teve uma caminhada. Mas, olha que qualidade. Capa dura, material de extrema qualidade. Esse material aqui tem quase, deixa eu ver aqui, 393 palavras, tá? Ele tem um índice remissivo, índice de fontes extrabíblicas antigas, índice de passagens bíblicas. Ele já começa o texto de forma muito séria, falando, por exemplo, sobre a questão cultural, tá? Diante da questão da leitura da Bíblia. Por exemplo, o primeiro livro que um judeu lê é Levítico, tá? As crianças. E o primeiro livro que nós aprendemos a ler na nossa Bíblia já não é o Levítico. O Levítico, o primeiro livro da nossa Bíblia, acho que é o Gênesis, né? Mas normalmente, por exemplo, nós cristãos gostamos de ensinar. Eu, pelo menos, ensino assim. Leia primeiro os evangelhos, conheça sobre Jesus, o autor e consumador da tua fé. Depois leia sobre as cartas da igreja. E depois que lê o Apocalipse, finalizar o Novo Testamento, venha para o Antigo Testamento. Mas existe um contexto e um conceito todo teológico, cultural, de valor sobre o Levítico. Por quê? Porque Levítico não é um texto isolado. O texto de Levítico, muita coisa do que Jesus e que o Novo Testamento se baseia, usa como referência, está escrito nesse texto. Por exemplo, amarás o Senhor teu Deus. Onde é que está isso? Em Levítico. Né? Então, por exemplo, quando a Filipe chega para o eunuco, né, e pergunta assim, entende-se o que lês? Entende o que você está lendo? Ele está citando quem? Então existe algo aqui que tem uma coligação, tá? E o que acontece com esses comentários? Quais as características principais desse comentário bíblico? Tá? Ali uma profundidade acadêmica. Você que é acadêmico, que é teólogo, gosta de teologia, tem uma boa facilidade de leitura, é um texto bom, atende às necessidades dos pastores e demais pregadores. Pastor e pregador precisa ter esse tipo de material em casa, para não ficar falando farofa no culto, né? São compreensíveis até para leigo, tá bom? São minuciosos a cada detalhe do texto, tá? Trata a exegese como um fim em si, né? É um recurso, é um tipo como um recurso para compreender o todo, né? Apresenta os conceitos na língua original, estabelece perícopes, né? A exegese, ela extrai do texto de fato, tá? E busca representar o texto original com uma fidelidade, tá? Então, para quem prega a palavra de Deus e expõe, é muito importante, tá bom? Dentro desse contexto aqui, o que eu acho muito bonito, que eu gostei muito nesse texto, é que para toda a estrutura que ele vai colocar, por exemplo, ele começa com o Levítico 1, aqui, instruções para os leigos. E aqui ele vai fazer toda uma estrutura, porque é importante falar sobre... Peraí, titio, sobre a questão das ofertas e a introdução ao comentário bíblico, né? Mas no Levítico 1 ele fala da oferta queimada. O 2, oferta de cereais, oferta pacífica, oferta de purificação, de restituição. Aí ele vem com a estrutura do capítulo 1 ao 3. O capítulo 1 fala de ofertas queimadas, o 2 fala de cereais, o 3 fala de pacíficas, que é gado, ovelha e cabra. Dentro desse processo, ele vai fazer uma exegese, exposição. Primeiro ele faz uma introdução ao comentário. Depois ele produz um contexto introdutório sobre a perícope desse texto. Depois
depois que ele faz tudo isso, ele fala sobre os ritos dos animais, né? Dá aqui um organograma do pátio do tabernáculo. Depois que ele monta todo esse contexto, ele chega no final e faz toda uma exposição. Por exemplo aqui, resumo da oferta queimada do Antigo Testamento. E depois ele vai colocar o Novo Testamento e a oferta queimada. Então ele traz aqui a contextualização que o Novo Testamento também se utiliza dessas coisas. Só que, por exemplo, quem é a oferta agora para nós? É Cristo. Então ele vai fazer isso. Cristo faz de si oferta, né, sacrifício na cruz, né, em favor de muitos, em resgate de muitos. Marcos 10:45. Então ele vai fazer toda uma contextualização. Então você consegue ler o Levítico, mas com uma visão bem equilibrada também do Novo Testamento, trazendo esse comparativo. Por que isso é interessante? É que você começa a entender que o Novo Testamento ele tem vida própria. Os autores eles estão citando alguém, e isso faz toda a diferença. Por isso indico a você o comentário exegético Levítico, tá? Da Vida Nova. É um excelente comentário do Gordon. Valeu! Até mais. E vejam aí meu cupom aí, tá? Clique no meu cupom aí que você vai ter um desconto. Valeu!